Muito obrigado pelo teu cuidado por nós. Algumas pessoas nesse momento estão aterrorizadas. Bombas estão explodindo, tiros estão sendo disparados, estratégias estão sendo montadas para fugir sem saber para onde. Falta luz, falta comida, falta água, falta transporte, ruas, tudo esburacado, foguete. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Nós aqui vivemos outras mazelas, menos, eu diria, impactantes, pelo menos no contexto do dia a dia, mas que trazem também um impacto tão negativo para as nossas vidas. Mas, ó Pai, humildemente eu te peço, toma o planeta nas tuas mãos. O Senhor é o Deus que governa o mundo inteiro. Toma essas pessoas, ó Deus, que estão aí fazendo guerra, arrefece os ânimos, toca no coração dessas pessoas, para que consigam se tolerar e viver em paz. Nos anime também aqui para que possamos trabalhar na pregação do Evangelho, porque sabemos que o Senhor vem, quando o seu Filho vem, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Por isso, coloca isso como nosso propósito principal, e que em breve possamos estar na eternidade contigo. Até lá, anima a tua igreja, abençoa os aventureiros, desbravadores, os que estão acampando nesse momento, que nenhum mal aconteça a eles, que eles possam retornar em breve, certos da salvação em Cristo Jesus, e treinados, preparados para serem líderes dessa igreja. Entregamos também o povo amazônico nas tuas mãos, aquela falta d'água terrível que eles estão vivendo. Tem misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas. Derrama a tua chuva naquele lugar, traz o milagre para aquela gente, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui em Lucas 17 nós encontramos a história, a partir do versículo 11, de 10 homens que tinham uma coisa em comum: eles estavam leprosos. Eram 10 homens com lepra. A lepra, irmãos, é uma doença, é antiga, tá? O termo lepra para hanseníase, por exemplo, não é mais utilizado. Aqui no Brasil tem uma lei, o nome da doença hanseníase tem que ser dito como hanseníase, não se usa mais o termo lepra. Lepra, nesse tempo, era uma definição, não de uma doença só, por exemplo, a hanseníase. Lepra poderia designar qualquer doença de pele, vitiligo, impetigo, aquela que coça, fica tudo vermelho, psoríase, tudo isso para aquele povo naquele tempo era lepra, ok? E o sacerdote era a pessoa responsável para examinar, não é? E seguindo a lei da saúde, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 13, vai comentar sobre a lepra. Segundo a lei da saúde, ele ia fazer uma análise e ia colocar o camarada em quarentena. Isso é feito até hoje, tá? No Covid aí, muita gente ficou em quarentena. Você tinha os sintomas, você ficava isolado, ok? E é para poder não ficar uma doença infecto-contagiosa, para você não ficar passando doença para as outras pessoas. Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ensinou o povo, deixou leis daquele tempo, onde a ciência não existia, né? As pessoas não conheciam o que fazer, e Deus então ensina o povo, separa e tal, para que isso não se torne um mal para toda a gente, e todo mundo seja infectado. Essas pessoas eram então separadas. Quem fazia isso? O sacerdote, tá? O sacerdote deixava a pessoa lá um tempo separado, 7 dias, às vezes 14, e depois o sacerdote examinava aquela pessoa de novo. Era um probleminha de pele, que era passageiro, essa pessoa era reintegrada ali, à comunidade, à sociedade, e vida que segue. Agora, era um problema que permanecia, essa pessoa era largada fora da sociedade para o resto da sua vida. Então o texto vai falar desses indivíduos que estão isolados, tá? Isolados, sozinhos, tá certo? E o sermão, então, ele é baseado nessa história, a história dos 10 leprosos, e óbvio, no milagre que Cristo opera, um milagre surpreendente, um milagre
extraordinário de curar esses homens. E esse milagre, ele está recheado de lições. E eu gostaria de destacar algumas dessas lições para a nossa vida espiritual. Nós podemos aprender algumas coisas a partir desses poucos versículos que nós vamos ler e analisar nessa manhã. Obviamente, irmãos, que a lição principal, ela vai se basear na gratidão, porque você se lembra dessa história, eram 10, todos os 10 são curados, mas quantos retornam para agradecer? Apenas um retorna. Então é lógico que a gente vai falar de gratidão, mas nós temos muitas outras coisas aqui para pontuar nessa manhã. Agora, antes de mais nada, já que o assunto principal é gratidão, antes de mais nada, eu já queria te fazer uma pergunta. Eu já queria levar você a uma reflexão. E a reflexão que eu gostaria que você fizesse é a seguinte: quão grato você é? Já parou para pensar nisso? Quão grato você tem sido? E aí eu te pergunto, você pode me perguntar, Wildo, gratidão a quem? A Deus? Sim, obviamente, em primeiro lugar a Deus, está certo, mas é gratidão aos outros também. Quão grato nós temos sido com as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que nos rodeiam. Quão grato nós somos a Deus, que nos deu a vida, fez tudo por nós, opera milagres diários. O milagre da vida, irmãos, é operado diariamente. Oxigênio para respirar, sol brilhando, sistema solar que não colapsa, dá certinho, planeta gira lá o tempo todo, o sol está no lugar dele, os asteroides tem uma linha de proteção que eles não chegam aqui para dizimar todo mundo, dá tudo certo, a gravidade operando tudo ali, mantendo tudo no seu lugar. São tantos milagres que acontecem diariamente, o alimento que nós comemos, a chuva, a gente às vezes reclama, né? Chuva de novo, vai lá para o Amazonas, está tudo seco. A falta de água, a coisa terrível que é. Deus tem o tempo todo trabalhado na nossa vida. Quão grato nós somos. Agradecer, irmãos, é algo que deveria ser uma constante. Deveria. Nem sempre é. Certa ocasião, numa discussão de família, um parente tinha morrido. E aí o familiar disse assim, e agora? O que eu faço? Falei, agora não faz nada. Já morreu. Eu respondi. Aí a pessoa, como você pode ser tão frio? Falei, não, questão de ser frio, questão de ser prático. Você devia fazer enquanto a pessoa estava o quê? Já morreu, você faz o que agora? Aí no máximo você chora. Você não faz mais nada. Só que às vezes a gente só deixa para falar alguma coisa quando a pessoa morre. Já perceberam isso? Era uma pessoa tão boa. Como eu podia ter falado que ele era uma pessoa boa. O hospital está assim, ó. O indivíduo vai morrer, fica todo mundo nervoso, desesperado. Queridos, eu quando perder o meu familiar, eu vou estar com a minha consciência tranquila. Wilde, e agora? Agora morreu, enterrar. Mas gente, que frieza. Não é frieza. O que eu pude fazer, eu fiz enquanto estava. Inclusive agradeci. Desfrutei da companhia. A gente precisa ter um coração grato, irmãos. Agora, percebem como o tema de gratidão é um tema confuso, complicado? Eram 10, quantos voltam? 1. Isso não é novo, não. O que isso demonstra? Isso demonstra ingratidão. O ser humano é ingrato. Isso é uma característica nossa. Nós somos ingratos. Ingratos, queixosos, reclamões, e assim vai. Nunca está bom. A gente está sempre vendo um defeito. Aconselhando certa vez o casal,
o marido estava lá reclamando da mulher, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, essa mulher é aquilo outro. Aí eu disse para ele, mas meu amigo, quando tu casou, tu não sabia que era assim, não? Ah, eu sabia. Aí, por que você casou? Provavelmente você enxergava algumas coisas boas. As coisas boas acabaram, não tem coisa boa, só tem coisa ruim. Todos nós temos defeitos, irmãos, todos nós. Agora a gente tem defeito e qualidade, ok? Todo mundo tem qualidade, tem defeito. O problema é que às vezes a gente só mira onde? Defeito. Só olha defeito. Não, passa a olhar a qualidade também, todo mundo tem qualidade. E agradeça pela qualidade das pessoas que te cercam. Agradece, irmãos, aprenda a agradecer. Não deixa para agradecer no túmulo, não. Lá no túmulo já era, no túmulo já morreu, você não vai falar mais nada. Talvez na eternidade, talvez, porque nós vamos estabelecer um paralelo hoje entre gratidão e salvação. A palavra grato, ela tem a mesma raiz da palavra graça, a mesma raiz, elas vêm do mesmo lugar, e a gente vai ver nessa história, que o indivíduo que foi grato, ele foi o único indivíduo, todos foram curados, mas o que tinha gratidão no seu coração, ele foi o único indivíduo, que teve a certeza da sua, e quem deu a certeza para ele? Gratidão e salvação, são coisas que andam juntas. Se você não tem sido grato a Deus, as pessoas que são ao seu redor, olha, cuidado. Isso pode implicar na sua salvação. Isso pode trazer consequências eternas. E é sobre essas consequências que eu queria meditar com você nessa manhã. Vamos ao texto? Lucas 17, versículo 11. Aí nós vamos ler assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou então: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse a esse louvor a Deus, e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que palavra maravilhosa, irmãos. A sua fé te salvou. Irmãos, 10 leprosos. Como eu disse para você, muitas doenças eram chamadas de lepra naquele tempo. A lepra, ela tem os seus registros há 4.000 anos. Índia, China, são lugares onde você encontra registros de lepra há 4.000 anos. Hoje em dia, se a lepra for hanseníase, talvez você não saiba, o Brasil é o segundo país do mundo onde existem mais casos de hanseníase. Isso é um dado do Ministério da Saúde, tá? Uma doença infecto-contagiosa, causada por uma bactéria, Mycobacterium leprae, ou lepre, não sei como é que fala. Encostou, se tiver a bactéria ali, e você gosta às vezes de botar a mão na boca, não gosta? Sem lavar a mão, colocou a mão na boca, está contaminado, tá? Você pode desenvolver hanseníase, lepra, ok? Como eu falei, esse termo não é usado mais. Hoje tem controle, tem tratamento. Com o advento dos antibióticos, século passado,
Há 4.000 anos não existia antibiótico para tratar uma doença infecto-contagiosa. Tinha que separar da comunidade? Deus tinha razão? Tinha que separar. Se não separasse, o que acontecia? Contaminava todo mundo. Então estava certo de separar. Era um cuidado que a população precisava ter. Doença infecto-contagiosa, bactéria, você passa. Vírus e bactéria, você passa de um para o outro. Tá? Vai passando. Principalmente naquele tempo, onde as noções de higiene eram complicadas, né? Lavar a mão era uma coisa rara, né, irmãos? Lavar a mão no deserto é mais raro ainda, né? Então não se fazia isso. Então existia uma necessidade de se controlar. Então o leproso, que poderia ser rancênico ou de uma outra enfermidade de pele qualquer, ele era excluído da comunidade. Agora eu queria que você pensasse comigo. Que condição terrível. Pensa na condição desse indivíduo. Aparecia uma mancha na pele, ele ia lá no sacerdote, o sacerdote examinava e dizia: você tem que ficar afastado da comunidade. Afastado por quanto tempo? Indefinidamente. Se apresentasse melhora, voltava. Se não apresentasse, continuava longe. Longe de tudo e de todos. Você não podia se aproximar da sua família. A minha filha acabou de nascer. Se eu tivesse essa doença, eu teria que me afastar dela. Eu esperei 47 anos para ser pai. Eu teria que me afastar da filha. Nunca mais pegá-la no colo. Já parou para pensar que doença terrível? Pior, essa doença era considerada um mal. Na verdade, todas as doenças, mas essa estigmatizava mais o indivíduo. Era considerada um mal causado pelas suas ações. Ou seja, você é um pecador e Deus mandou essa doença para você por punição para o seu pecado. Então você carregava ao longo da vida inteira aquele peso de ser um pecador. E aí, Romanos 3:23, né? Todos pecaram. E se a gente fosse por essa lógica, todo mundo devia ser leproso, ok? Isso era uma lógica equivocada, tá certo? Isso era um equívoco. Mas era assim que a mente das pessoas entendiam aquela situação. Você é um leproso, e você é um leproso, sabe por quê? Porque Deus mandou essa doença para você, porque você merece, porque você é um pecador. Alguns chamavam essa doença de o dedo de Deus. O dedo de Deus encostou, já era, lepra. Está doente. Era assim que essa doença era conhecida. E o indivíduo então ficava afastado da cidade. Em alguns relatos se encontra o uso de campainhas, sinetes, e essa pessoa, à medida que caminhava na estrada, se você ouvisse o sinete, era para você se afastar, você não podia se aproximar. E se alguém se aproximasse, a lei dizia que o leproso, ele tinha que gritar o quê? Imundo. O leproso se chamava de imundo, acusando que era perigoso para você se aproximar. Então era aquela gritaria: imundo, 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 para você se afastar. Irmãos, imagina a condição deplorável que essas pessoas viviam. E o texto traz uma consideração interessante. Existia um samaritano ali, no meio daqueles leprosos. Nós vamos considerar mais para frente, mas eu já vou adiantar o assunto aqui para apimentar a nossa conversa. Só o samaritano volta. Por que o samaritano volta? Nós não temos essa resposta. Podemos conjecturar uma coisa. Os outros 9, talvez, fossem filhos de Abraão. E se consideravam merecedores da graça que foi lhes dado. Foram curados? Não retornam. O samaritano, coitado, rejeitado, hostilizado, ele se achava, talvez, não merecedor da cura. E por não se achar merecedor, o que o samaritano faz? Ele volta para agradecer. Nós vamos analisar
a implicação disso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, eu queria parar na situação daqueles homens. Ser leproso devia ser uma coisa terrível, não é verdade? Ter hanseníase hoje, ou psoríase, ou impetigo, não são doenças fáceis de tratar, o tratamento é demorado, medicação cheia de efeitos colaterais, algumas só são controladas, não tem cura. Não é fácil hoje. Naquele tempo, era muito pior. Agora, irmãos, percebam, apesar daqueles homens estarem fora do arraial, fora da cidade, aqueles homens contemplam Jesus de longe. E quando eles veem a Jesus, eles pedem a cura. Foi isso que eles pediram? Foi a cura que eles pediram? Está escrito aí a cura? Leia na sua Bíblia. Está escrito a cura? Sim ou não? Não, irmãos, eles não pedem a cura. O que é que eles pedem? Compaixão. Tenha compaixão de nós. Às vezes eu passo na rua, vejo um mendigo sentado na rua, o olhar daquele homem está pedindo o quê? Compaixão. Eu imagino o olhar perdido daqueles homens. Agora a minha pergunta é a seguinte: como que aqueles homens conheciam Jesus? Eles não podiam acompanhar o trabalho de Cristo. Naquela época não existia mídia. Como eles conheceram, reconheceram a Jesus? Eles viviam fora das cidades, fora do arraial, isolados. Como eles conheciam a Jesus? Vai haver um relato da cura de um leproso. E esse relato, ele antecede a cura dos 10 leprosos. Talvez, e aí eu conjecturo, talvez o relato da cura daquele homem, e é curioso, está lá em Marcos 5, Lucas também traz esse relato, não me lembro qual é o capítulo. É curioso que nessa cura específica, Jesus fala com aquele homem o seguinte: olha, vai ao sacerdote se apresentar a ele, mas não fala com ninguém. Jesus sabia da implicação de curar alguém no meio do povo judeu. Sabe o que aquele homem faz? Aquele homem sai comemorando e contando para todo mundo. E aquilo trouxe perseguição para Jesus. Depois daquele evento, Jesus parou de entrar em determinados lugares, porque ele era perseguido. Então Jesus pediu ele para não falar, porque tinha um motivo. Só que ele falou para todo mundo. Eu acredito, e aí eu conjecturo, que aquela notícia tenha se espalhado em meio a todos os leprosos daquela região, trazendo, sabe o quê? Esperança. Falando sobre o leproso, falando sobre a cura desse primeiro leproso, Ellen White, ela escreveu no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 26, ela escreveu o seguinte: desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouvira falar de coisa tal como a cura de uma pessoa atacada com lepra. Não existia esperança para aquela doença. Jesus trouxe a esperança para aquelas pessoas. Quando Jesus passa de longe, aqueles homens olham para Cristo e pedem a Ele: Senhor, tem compaixão de nós. Um leproso havia sido curado. Se esse homem curou um leproso, ele pode curar a nós também. Falando sobre a condição da lepra, Ellen White também aqui no capítulo 27 escreve o seguinte: de todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor até mesmo os mais valorosos. Entre os judeus era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, mortal, era tida como símbolo do pecado. A lei ritual declarara imundo o leproso. Como pessoa já morta, era excluída das habitações dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes, que tinham de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e condenado a conviver unicamente com os aflitos de idêntico mal. A lei era inflexível em suas exigências. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição da sua enfermidade.
era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos, fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem da sua contaminadora presença. O grito imundo, imundo, soltado em lamentos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Verdadeiros mortos vivos da sociedade. Agora, irmãos, olha bem, enquanto estavam saudáveis, judeus hostilizavam samaritanos. A doença tem um poder interessante, né? Aquele samaritano agora vivia em comunidade com aqueles outros homens. O pecado, a lepra, ela tem uma representação. Por que essa história é interessante? A lepra representa um grande mal. E levando para o lado espiritual, a lepra representa o pecado. Qual é a condição que nós nos encontramos? Todos nós. Somos todos pecadores. Todos dependemos da compaixão. E da compaixão de quem? De Cristo. Como leprosos que somos, nós não deveríamos excluir ninguém. Devíamos conviver todos juntos. E quando o Senhor nos cura da nossa doença, e graças a Deus, aqui nessa congregação eu estou enxergando todos curados, amém? Não tem ninguém doente aqui, em nome de Jesus. Espiritualmente, todos curados. E quando somos curados, irmãos, nós devemos aprender as lições. Uma delas é não excluir ninguém. O indivíduo pensa diferente de você, o indivíduo torce para outro time, o indivíduo, enfim, não vê defeito no ramaz. Não exclui não, irmãos. São pessoas doentes. A lepra é uma doença e só o poder de Cristo pode curar. Só o poder de Cristo pode curar. Agora, irmãos, eles mantêm distância. Quando eles enxergam a Jesus, eles mantêm distância. E eles mantêm distância de Jesus por um motivo. A lei dizia que eles não podiam se aproximar. Era uma lei, e essa lei ela devia ser obedecida. E eles cumprem rigorosamente a lei. Eles não se aproximam, eles mantêm distância, pedem compaixão. Eu achei isso interessante. Eram pessoas obedientes à lei. Jesus também não se aproxima. De longe, Jesus conversa com eles. E Jesus diz para eles o quê? Estão curados, vão em paz. Foi isso que Jesus falou? Verso 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se a quem? Ao sacerdote. Essa frase de Jesus me traz um pensamento, e que talvez pudesse ocorrer com qualquer daqueles leprosos. Esse homem está mandando a gente ir ao sacerdote. A gente está leproso. Vai adiantar alguma coisa para o sacerdote? Sim ou não, irmãos? Qual seria a resposta do sacerdote? Vocês continuam leprosos, tem que viver separado. Não é isso? Sabe qual é o elemento que eu extraio daqui? Quando Jesus usou uma estratégia diferente da outra. Quando Jesus cura o primeiro leproso, ele sai comemorando e contando para todo mundo. E aquilo atrapalhou os planos de Cristo com aquela cidade, certo? Agora Jesus usa uma outra estratégia. Ele diz assim: vão se apresentar ao sacerdote. Eles estavam de que maneira? Leprosos. Tinha motivo para comemorar? Não. Tinha motivo para ter alguma esperança naquele momento da conversa? Não. Eles continuavam leprosos. Tinha que ter fé, irmãos? Queridos, se aqueles homens não tivessem tido fé, e se o pensamento deles fosse o seguinte: ir ao sacerdote não vai adiantar nada, a gente continua leproso, eles teriam sido curados? Não, eles não teriam sido curados. E aí eu peço licença a vocês para me lembrar de alguns personagens que tiveram
fé, e a fé salvou a vida deles. Noé precisou ter fé para construir a arca? Sem fé, Noé teria morrido no dilúvio, ele e a sua família. Ló precisou de ter fé para sair da cidade, inclusive para não olhar para quem? Para trás, porque se ele tivesse olhado para trás e não tivesse acreditado nos anjos, não tivesse dado atenção ao que aqueles homens diziam que ele tinha que fazer, ele teria virado o quê? Pelo menos um estado de sal, ou teria incendiado ele e a sua família. Fé, irmãos, precisa ter fé. Abraão, ele sobe ao monte, levando o seu filho olha para ele e pergunta assim: pai, cadê o carneiro? Era o único filho. Precisava ter fé, irmãos? Precisava ter fé. Abraão é considerado o pai da fé, não é à toa, irmãos, ele levanta o cutelo. O filho dele está amarrado. Ele confia na provisão divina até o fim. Na cabeça dele, o filho ia morrer. Não tinha jeito. Deus ia dar outro. Fé. É necessário ter fé. Os leprosos foram ainda doentes ao sacerdote. O que é que eles tiveram naquele momento? Fé. E aí nós vamos ler lá em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não por acaso esse versículo, o contexto desse texto alude a Noé, porque Noé precisava de ter fé, porque não chovia, e Deus mandou ele fazer uma embarcação. Fé. É necessário ter fé. Aí eu arrumei um pensamento aqui para dividir com vocês. Quem tem a fé genuína, age de acordo com as ordens divinas. E aí, sabe de uma coisa? Ter fé, ser salvo pela graça e ser obediente são coisas que andam de que maneira? Juntas. Tem alguns hoje em dia que querem desassociar a obediência da salvação. Não existe obediência sem salvação. E não existe salvação sem obediência. Se aqueles homens não fossem obedientes, eles seriam curados? Eles não seriam curados. Eles saem em uma caminhada, ainda leprosos, na direção do sacerdote. Eles não tinham o milagre realizado. Eles não tinham a certeza de que Jesus faria o milagre. Jesus era obrigado a fazer o milagre, irmãos? A propósito? Não. Jesus não precisava fazer milagre nenhum. Jesus conhecia a natureza daqueles homens? Jesus conhecia o coração ingrato daqueles homens? Jesus não precisava fazer o milagre, ou ele poderia ter escolhido: você, vou fazer do Adriano, porque o Adriano vai voltar. Vocês eu não vou curar não, porque vocês não vão voltar, eu já sei como é que vocês são. Jesus não faz isso porque ele ama, ele se compadece. Aqueles homens vão leprosos, mas de que maneira eles chegam no sacerdote? Curados. Curados. Ah, irmão, mas aí só um volta, né? Aqueles homens eram uns ingratos. Queridos, vamos pensar numa coisa? Eu não pedi para você se colocar no lugar deles, como leprosos. Você tentou se colocar? Você tentou imaginar como é que era terrível estar naquela condição? Agora se coloca no lugar deles de novo. Você está leproso há quanto tempo? 1 ano? 5? 10? 20? A gente não sabe, a história não diz. Aqueles homens poderiam estar leprosos e afastados da sociedade há muito tempo, rejeitados pela própria família, sem emprego, sem um lugar para morar, sem um carinho, sem um abraço, sem nada. Agora eles ficam curados. Qual é a primeira coisa que você faria, se você pudesse agora rever os seus familiares, abraçar o seu filho, voltar para o seu emprego, visitar a sua igreja? Você ia pensar mesmo em agradecer? Pensa você. Talvez você também não se esqueceria. Irmãos, eu imagino que aqueles homens, quando chegam no sacerdote, que o sacerdote olha e diz assim: está tudo certo, pode voltar para casa. Eu imagino a correria que aqueles homens tiveram. Em disparada foram para casa, pulando de alegria, loucos para ver a família.
É plausível isso? É compreensível? É, irmãos, é compreensível. Anos de angústia. Eu compreendo aqueles camaradas. É justo? O samaritano não sentiu a mesma vontade? O samaritano não sentiu o mesmo desejo? A diferença, sabe qual foi? O samaritano tinha um senso de gratidão. Eu estou louco para ver a minha família. Eu estou louco para abraçar o meu filho. Eu estou louco para falar com a minha congregação, que eu posso assistir novamente lá na sinagoga, os eventos lá, eu quero voltar. Mas ele tinha o senso de que devia, antes de todas as coisas, fazer o quê? Agradecer. Eu vou voltar lá e vou falar com aquele homem. E o relato diz que ele volta de que maneira, irmãos? Pulando de alegria, dando o quê? Glória a Deus. E quando ele encontra Jesus, o que ele faz? Pula aos pés do Senhor e o adora. Isso era comum. Os homens daquela região, quando eles tinham que agradecer a alguém, o próprio Deus, eles se ajoelhavam, se curvavam ali, né? Era comum. E ele faz exatamente aquilo. Eu queria te levar a uma reflexão, meus irmãos, nessa manhã. Quem sabe a mais importante. Quando nós somos gratos a Deus, pelo que Ele faz por nós, nós somos levados a uma ação. Quando você é um dizimista e ofertante fiel, sabe por que você faz isso? Porque você é grato a Deus. Deus me dá um emprego, Deus me dá um salário, e é por isso que eu separo o que Ele pede. Essa parte aqui é de Deus. Por que eu faço isso? Porque eu sou grato a Deus. Quando você separa do seu tempo, aquele momento de vir à igreja, estar em comunhão com os irmãos, estar em adoração, quando você sai da sua casa, deixa as suas atividades, é porque você é um camarada que é grato a quem? A Deus. Quando você pega dos seus dons e os seus talentos, e você podia estar usando os seus dons e os seus talentos para outra coisa, mas você está usando os seus dons e os seus talentos para o Senhor, para ofertar a Ele, para se dedicar ao seu serviço. Aí quando você faz isso, sabe por que você faz isso? Porque você é grato a quem? A Deus. Quando você pega o seu corpo, a sua vida, e dedica essa vida ao Senhor, você faz isso porque você é o quê? Ou pelo menos deveria. Mas o ponto que eu queria que você refletisse, queridos, é o seguinte: o quão grato você é? Foi essa pergunta que eu fiz no início, se lembra? O quão grato você é? Porque tem gente que é grato só uma parte. Meu dízimo está muito alto, vou devolver só uma parte. Eu não sei o que eles fazem com o meu dinheiro. A gente ouve isso até hoje. Eu ouvi isso de amigos. Eu não sei o que fazem com o meu dinheiro, vou devolver só uma parte, meu dízimo muito alto. Essa gratidão é inteira, irmãos? Essa gratidão é fiel, irmãos? Quando você pega o seu tempo e diz para Deus o seguinte: Senhor, olha só, o sábado de manhã eu vou dar para o Senhor, porque o sábado de manhã eu estou acostumado, eu vou à igreja e pau. Aí beleza, o resto não, o resto eu tenho a minha vida, eu tenho que descansar, eu tenho que jogar a minha bola. Quando você faz isso, você está sendo grato o tempo todo, está sendo grato inteiro ou só uma parte? Tem que pensar, não tem que pensar? Eu me lembro de um amigo, ancião de igreja, ele queimou a língua, irmãos, cuidado com o que você fala. Ele queimou a língua, mas queimou a língua de uma forma... Há mais de 20 anos ele dirige uma igreja, praticamente sozinho, e ele tem que estar lá, todo culto e reunião, ele tem que estar lá. Mas sabe o que ele dizia, quando eu o conheci? Eu precisava de ajuda, no domingo pela manhã, numa atividade da igreja. Ele dizia: cara, eu não posso te ajudar. O meu domingo ele é sagrado para o meu futebol, igual o sábado é sagrado para Deus. Eu digo para ele: vai jogar teu futebol, está tudo certo. É merecido, irmãos.
ele precisava distrair, era o momento que ele tinha de lazer, está tudo bem. Hoje não tem futebol certo, irmãos, ele está na igreja o tempo todo, tem 20 anos isso, cuidado com o que tu fala. Algumas pessoas só estão dispostas a doar uma parte do seu tempo, porque na mentalidade dessas pessoas, o tempo é meu, o dinheiro é meu, a vida é minha, e a nossa gratidão, ela é sempre uma gratidão rarefeita, pequena, esquisita. Eu acredito que aqueles 9 homens também tinham gratidão no seu coração, mas o que importava voltar para agradecer? Não importa voltar para agradecer, aquele homem, ele vai estar feliz com a nossa cura. Não é assim que funciona, irmãos. Quando aqueles homens retornam, qual é a pergunta, quando o samaritano retorna, qual é a pergunta que Cristo fez para ele? Ué, não eram 10? Cadê os outros 9? Jesus se importa com a nossa gratidão? Com a forma como nós nos comportamos? Sim ou não? Cadê os outros 9? Não eram 10? Queridos, Jesus estava ensinando, tá? Os discípulos estavam ali. Quando ele ressalta o fato daquele homem ser samaritano, somente aquele homem ter retornado, quando ele pergunta pelos outros 9, Jesus sabia de todas as coisas, mas ele precisava trazer lições para os seus discípulos. Aqueles homens precisavam aprender. É por isso que ele pergunta, é por isso que ele confronta, ué, cadê os outros? Não eram 10, só veio você. Logo você que é samaritano, odiado pelos judeus. Lembram-se do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Quando ele pede água para ela, o que ela responde? Senhor, logo o Senhor que é judeu, pede água para mim que sou samaritana? Os discípulos precisavam aprender lições, e Jesus está extraindo lições para aqueles homens, assim como eu estou tentando extrair para você nessa manhã. O fato, irmãos, é que aquele homem retorna. Quando aquele homem retorna, ele ouve do Senhor uma frase extraordinária. É a frase que eu acredito que todos nós aqui teríamos o desejo de ouvir, né? Pode levantar, meu amigo. Vá em paz. A tua fé. Eu disse para você no começo que gratidão vem da mesma palavra graça, a mesma raiz. Logo, se sou grato, verdadeiramente grato, se sou grato, sou salvo. Eu pergunto mais uma vez, quantos possuem um coração grato nessa manhã? Quantos desejam possuir um coração grato nessa manhã? Mas grato para valer, irmãos. Não é grato pela metade, não é grato sábado de manhã, não é grato só no dízimo, não é grato só na oferta, não é grato só em um talento, é grato em todas as coisas, é grato o tempo todo. Nós estamos vendo aí a necessidade que esse mundo tem para que Cristo retorne. Só há uma solução para todos esses conflitos, essas loucuras desse mundo, à volta de Jesus. A gente está vendo a necessidade, com o estudo dessa lição, de focar num propósito, que é o propósito da pregação do Evangelho. É fazer mais, é fazer melhor, é fazer para quem? Fazer para Ele. Usando o que Ele nos deu, usando nossos talentos, usando o nosso tempo, usando da renda que Ele nos dá, usando os nossos tesouros. A igreja precisa fazer isso, se movimentar. Se aqueles homens não tivessem se movimentado, eles não teriam sido curados. A fé, ela pede ação. Vão ao sacerdote, Jesus dizia. Parecia assim uma loucura. Esse homem é louco. A gente vai fazer o que lá? A cura viria, irmãos. Mas eles precisaram fazer a sua parte. Jesus fez tanto por você. Jesus faz tanto por nós. Ele não se limitou a nos criar. Ele não se limitou a nos redimir.
ele não se limita a uma promessa de retorno. Ele está o tempo todo agindo. E a gente precisa reconhecer a presença de Deus em todas as coisas. Quando você se alimenta, aquele alimento é bênção. Aquele alimento tem o dedo de Deus, tem um milagre da criação ali. Quando você ouve falar que Cristo vai voltar e que a morte nunca mais existirá, isso é uma promessa maravilhosa, tem o dedo de Deus ali. Novamente eu pergunto, quão grato você é? Qual o nível de gratidão que você possui? Reclamando o tempo todo? Questionando o tempo todo? Fazendo pouco caso? Fazendo só uma parte, só uma metade? A gente precisa fazer mais, irmãos. A gente precisa fazer melhor. Porque Cristo fez tudo por nós. Que Ele te abençoe. Que Ele te anime. Você foi sincero aí quando levantou a mão, pedindo um coração grato. Que você seja de fato. E que ao olhar para a cruz, você possa ser motivado a dar a Deus a gratidão que Ele merece. Nós vamos cantar essa música agora. Ao olhar para a cruz, eu queria te convidar, você que deseja ter um coração grato, você que deseja agir como aquele samaritano, está ali prostrado aos pés do Senhor, nada importava para aquele homem naquele momento, sua família, sua vida, a cura, nada importava, o que importava naquele momento era agradecer aquele homem, me deu esperança. Em Cristo nós podemos ter a esperança da salvação, a esperança de um mundo sem guerra. Ele nos deu essa esperança. Que possamos exercitar essa faculdade tão renegada pelo mundo moderno, sermos gratos a Ele. E gratos a Ele, que a gente possa fazer a sua vontade. Aquele homem volta, se prostra e adora, se coloca em posição de adoração. Que eu e você possamos ser adoradores verdadeiros, dispostos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é espírito e em mentira não, irmãos. Tem gente que é adorador mentiroso, ele está ali só de corpo, mas eu e vocês adoramos a Deus em espírito e em verdade. A gente entrega o que a gente tem, a gente devolve, a gente dedica tempo, a gente dedica talento, a gente dedica a nossa vida em resposta ao amor de Cristo, que é um amor maravilhoso, amém? Coloque-se de pé, cante esse hino, e que Deus faça de você, homem e mulher, grata a Deus, amém? Deus nos abençoe. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.
gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Sua igreja. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. O sentimento de gratidão leva à salvação. Quando eu sou grato a Deus, eu me volto para as coisas dele. Eu busco ser fiel ao Senhor. Dou atenção às coisas de Deus. Quando nos esquecemos de ser gratos, há um perigo muito grande de nos esquecermos do Senhor. Isso tem acontecido, irmãos, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Tudo é mais importante. Família, trabalho. Eu me dedico para tudo. E eu vou deixando Deus de lado. Para as pessoas que se esquecem do Senhor, dificilmente ouvirão da boca de Deus: vai a tua fé, salvou. Como o samaritano ouviu naquele dia. Possamos desenvolver a gratidão. Uma gratidão que não é apenas algo metafórico, né? Ou em palavras, mas uma gratidão que nos leva à ação. E que essas ações que eu pontuei aqui, elas possam ser uma constante na nossa vida. Ao estarmos gratos, que a gente possa atentar, né, para a necessidade de fazermos a vontade de Deus, fazermos tudo o que Ele determina, porque assim nós seremos mais úteis para a igreja, cresceremos espiritualmente e certamente seremos salvos. Amém? Vamos agradecer a Deus por isso. Deus querido, refletimos aqui rapidamente sobre a condição do ser humano, a condição de pecado. Aqueles homens não estavam ali por acaso, teu filho não passou ali por acaso. Havia o objetivo de ensinar aos discípulos e também a nós alguma coisa. Ainda que seres humanos caídos que somos, destituídos do pensamento divino, nós conseguimos extrair aqui algumas lições. Eu acredito que tem infindáveis lições aqui envolvidas, mas algumas delas a gente só vai ter acesso na eternidade, quando falarmos diretamente contigo, que até lá somos tão limitados. Mas, ó Deus, dentro do que a limitação nos permitiu enxergar, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos uma atitude
como a daquele homem que retornou e reconheceu a Jesus como seu Salvador. Não permita que nós aqui, ó Deus, que estamos congregando há algum tempo na igreja, alguns há tanto tempo, não permita que nós nos esqueçamos do Senhor como o nosso Salvador e Redentor. Que ver a família, estar com os amigos, no trabalho, fazendo outras coisas, que nada disso seja tão importante quanto estar ali aos teus pés, como aquele samaritano se sentiu naquele dia e nos traz essa lição tão importante. Aquele homem tinha motivos de sobra, como os outros, para sair correndo em direção aos seus, mas ele abdicou das suas vontades, dos seus maiores desejos, para estar de joelhos, agradecendo a Jesus pela cura. Se não fosse a cura, aquele homem terminaria os seus dias ali, leproso, rejeitado pela sociedade, esquecido pelos seus, um verdadeiro morto-vivo. Mas o Senhor o restituiu para a sua família e os seus, e ele foi grato a ti. Ó Deus, que história impressionante. Que eu e todos os irmãos que estejam aqui, quem sabe aqueles que nos ouvem de casa, os que ainda ouvirão essa mensagem em outro momento, possamos ter a mesma percepção da necessidade que temos de sermos adoradores fiéis e verdadeiros, de deixarmos a nossa vontade de lado, de deixarmos as nossas prioridades de lado e fazermos das prioridades de Cristo as nossas prioridades. Que a pregação do Evangelho, o envolvimento com as coisas espirituais, que isso possa ser o nosso foco principal. As outras coisas vão existir, precisam existir, mas que nada, família, emprego, diversão, que nada possa tomar o lugar daquilo que é principal, o nosso relacionamento contigo. Toma cada vida aqui nas tuas mãos nesse sentido, e que possamos, assim como o samaritano, ouvir da boca do teu filho: vem, a tua fé te salvou. Vem, porque o contexto será outro. Cristo estará sobre as nuvens e nós, os salvos, estaremos sendo recebidos por Ele nas nuvens do céu, para morarmos eternamente contigo. Ó Deus, dá-nos essa graça e tenha misericórdia daquilo que temos falhado. Nós colocamos inclusive nesse momento as nossas falhas nas tuas mãos. Molda a nossa vida, molda o nosso caráter. Se nós temos sido, ó Deus, ingratos contigo, tem misericórdia de nós, nos perdoe. Se nós temos sido ingratos, ó Deus, com aqueles que estão próximos de nós, ou que pelo menos deveriam estar, ó Deus, tem misericórdia de nós. Resolve, ó Deus, os relacionamentos feridos, partidos, quebranta os corações, que possamos mostrar gratidão agora, enquanto temos vida e saúde. Eu entrego então, ó Deus, essa igreja nas tuas mãos, nesse sentido, e eu faço humildemente, em nome de Jesus. Amém.